Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu, missionário Edilson, eu quero mais uma vez compartilhar a mensagem da palavra de Deus com os irmãos e irmãs. Mas antes de compartilhar, eu quero deixar aqui meu muito obrigado aos inscritos do canal. Deus abençoe sua vida, você que é inscrito no meu canal. E compartilhe todo o conteúdo do meu canal, compartilhe com outras pessoas. Há muita gente agora, meus irmãos e irmãs, sem rumo, sem direção, desesperado, precisando de uma palavra de esperança. E a nossa única palavra de esperança é o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então compartilhe, deixe seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Amém? E o texto qual quero compartilhar se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, que diz assim, ó: Não dei aos cães o que é santo. Não lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Vamos analisar e meditar nesse texto, meus irmãos e irmãs. O que significa cães e porcos? O que significa pérola e o que é santo? Vamos ver tudo isso. Vamos aqui fazer aqui uma breve introdução. O julgamento é necessário. Precisamos ter olhos abertos e ouvidos atentos e discernimento claro sobre a realidade em nossa volta. Jesus diz que devemos distinguir as ovelhas dos cães, dos porcos, dos lobos. Como é que a gente pode, meus irmãos e irmãs, distinguir ovelha de porcos, de lobo? Como é que a gente pode distinguir? Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16, diz assim: E pelos frutos conhecereis. Porque no versículo 15 diz lá: os falsos profetas vêm disfarçado como ovelha, mas pelos frutos conhecereis. O que isso significa frutos? Ou seja, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua vida diária, a gente sabe quem é cristão e quem não é. Então, como é que a gente distingue? Como é que a gente distingue? Pelos frutos, pelo testemunho. E diz assim, olha: dá aos cães o que é santo e lançar pérola aos porcos é agir com insensatez. Para saber quem são os cães e os porcos, é preciso um julgamento. Para distinguir um falso profeta de um verdadeiro profeta, é preciso discernimento. O apóstolo João diz que devemos provar os ensinos, os espíritos, ou seja, provar os espíritos de fato se procedem de Deus. 1 João 4, 8. Então vamos ver aqui. O que significa provar os espíritos? O que significa? Ou seja, precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. Tudo que você ouve, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, você tem que passar pelo crivo da palavra. Não vai acreditando de primeira, mas tudo que for pregado, você analisa e vê se está de acordo com a palavra de Deus. Porque, infelizmente, tem muitas heresias. A Bíblia diz uma coisa e a pessoa diz outra, distorce a palavra, né? E, continuando, precisamos ser crentes bereanos. Por que bereanos? Porque lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, o apóstolo Paulo estava em Bereia e diz assim, olha, o texto bíblico: Ora, estes de Bereia eram mais nobres
do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. Então, o apóstolo Paulo pregou em Bereia e os bereanos analisavam o que o apóstolo Paulo pregava. O que ele pregava, eles conferiam nas Escrituras. E a gente tem que tomar a mesma atitude. Quem for pregar o Evangelho, verifique se está de acordo com a palavra de Deus. É assim que você prova os Espíritos. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, continuando. Os cães não sentem atração pelo que é santo. De igualmente modo, as pérolas parecem ervilhas. Enganaria os porcos. Até que descobrisse que foram enganados, ludibriados, os porcos pisoteiam e dilaceram com as presas qualquer coisa que os enfureça. Então as pérolas parecem aquelas ervilhas. Se você for lançar um porco, ele vai pensar que é comida. Ele vai ver que não é e vai dilacerar com as suas presas. Então, não dei o que é santo aos cães e nem lancei as vossas pérolas aos porcos. Vamos já entender isso. O que significa dar santo, não dê o que é santo aos cães? Santo aí significa a palavra de Deus. Não lancei as vossas pérolas aos porcos. Então, o que é santo e o que é pérola significa a palavra de Deus, o santo evangelho. Você não pode pregar o evangelho para quem tem um coração endurecido. Você prega uma, você prega duas, você prega 3 vezes. A pessoa fica zombando, ridicularizando. Ou seja, você está dando o que é santo aos cães, ou está lançando as pérolas aos porcos. Ou seja, esse tipo de pessoa resiste à mensagem do Evangelho. Resiste. Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que fazer isso tudo com entendimento, com sensatez. Amém? Então, vamos lá. Em observância a esse princípio, bem como responder aos líderes religiosos que tentaram armar uma cilada para o Senhor Jesus. Os líderes religiosos, ou seja, os fariseus, os escribas, eles não aceitavam a Jesus. Tudo que Jesus pregava, eles rejeitavam os fariseus. Por isso que armaram ciladas e armadilhas, e foi os líderes religiosos que falaram: crucifica-o. Então, os líderes religiosos sempre resistiram a Jesus e ao Santo Evangelho. E foi por causa dessa mesma verdade que Paulo se recusou a argumentar com as pessoas que resistiam à palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 44 ao 49. Vamos verificar aqui. Vamos ver o texto bíblico aqui. Atos capítulo 13, do 44 ao 49, diz assim, ó. No sábado seguinte, fluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que o apóstolo Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpri que a vós, outro, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indigno da vida eterna, eis que nós volvemos para os gentios, porque o Senhor Deus vos determinou. Então, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo foi pregar o Evangelho.
E os judeus, tomados de inveja, blasfemaram, resistiram à palavra de Deus. Então, é a mesma coisa, meus irmãos e irmãs. Cães, os porcos, eles resistem à palavra de Deus, eles blasfemam, são escarnecedores. Por isso que você não pode dar o que é santo a cães e nem lançar as vossas pérolas aos porcos. Porque eles não recebem, não querem saber do santo evangelho. As verdades que Cristo ensinou, suas pérolas de grande preço, não devem ser distribuídas indiscriminadamente aos que ridicularizam e aos que desprezam. E aí vamos ver o que significa agora. Vamos ver agora o que significa cães e porcos. São pessoas que desprezam a palavra de Deus. Ridicularizam, zombam do santo evangelho. São escarnecedores. Têm um coração endurecido. Têm a mente cauterizada. São ímpios e não temem a Deus. Aí, diante disso, vamos ver algumas bases bíblicas, meus irmãos e irmãs. A primeira base bíblica se encontra em Mateus capítulo 13. Diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e o arrebata o que lhe foi semeado no coração. Mateus capítulo 13, versículo 19. Vamos entender aqui uma coisa, meus irmãos e irmãs. O que significa não compreende? O que significa? Ou seja, a pessoa tem um coração endurecido, tem um coração indiferente e insensível à voz de Deus. É isso que acontece com cães e porcos. Se você prega a palavra para ele e ele tem um coração endurecido, insensível, um coração indiferente, eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Você prega uma, você prega duas, você prega três, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nosso papel é pregar o evangelho. Mas você prega uma, prega duas, prega três. O que você encontra? Resistência, a pessoa blasfema, indiferença, resiste, insensibilidade. A pessoa é insensível. Então, por isso que Jesus está nos orientando, não deis o que é santo aos cães e não lance as vossas pérolas a porcos. Porque eles resistem, eles blasfemam, não querem saber da palavra de Deus. Tem um coração endurecido, a mente cauterizada. Vamos ver outro texto aqui? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. O que significa? Vamos verificar aqui. Vamos ver, meus irmãos e irmãs. O que significa cauterizar a própria consciência? O que significa? Vamos lá. Cauterizado significa a pessoa não tem sensibilidade espiritual, ela está com a mente cauterizada, ou seja, anestesiada, amortecida. Eles perderam o temor de Deus, não sentem mais tristeza pelo pecado, são insensíveis. A palavra grega aqui para cauterizado significa cauteriazo no grego, que traduzido por cauterizado traz a ideia de marcar com ferro quente, como era feito no passado com os escravos e hoje é feito com os gados, deixando o lugar queimado e insensível. Ou seja, a pessoa que tem a mente cauterizada é uma mente insensível, amortecida. Não, a gente vai pregar o evangelho, a pessoa, não, mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Ele tem o mal
por bem e o bem por mal. Só um exemplo. Quando a gente fala o casamento que Deus aceita é de homem e de mulher. É a união que Deus aceita. Porque Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Mas se você for pregar isso para alguém, ele vai resistir, não, mas tá errado. Não tem nada a ver o casamento homoafetivo. Quer dizer, ele já vai resistir à verdade da palavra. E uma união homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, é a abominação aos olhos de Deus. E quando a gente fala lá em 1 Coríntios 6, 9, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Quando você vai pregar essa verdade das Escrituras, não, mas não tem nada a ver tomar um copinho de cerveja, não tem nada a ver. E a gente vai falar, olha, a prostituição é pecado e leva à condenação eterna. Não, mas não tem nada a ver sair com uma e com outra. Ou seja, ele já está com a mente cauterizada, amortecida. Para ele não tem nada a ver, tá bêbado, não tem nada a ver, tá na prostituição. Porque ele não tem sensibilidade espiritual. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pregar o Evangelho sim, mas com prudência. Vamos pregar o Santo Evangelho a todas as pessoas. O nosso papel é pregar o Santo Evangelho. Mas se você percebe que a pessoa oferece resistência na primeira, na segunda, na terceira, aí você só faz orar. Porque não adianta você pregar o Evangelho para quem não quer. Uma das piores coisas é pregar o Evangelho e a pessoa te ouvir por obrigação. A pessoa te ouve por ouvir. Porque ela está com o coração endurecido, um coração insensível, mente cauterizada. Ela não quer saber da palavra. Ela quer saber só daquilo que traz prazer e satisfação. É o hedonista. Ou seja, o hedonista, ele quer... O hedonismo é tudo aquilo que traz prazer e satisfação nas coisas do mundo, nos prazeres desta vida. Então eles não querem saber da palavra, não querem saber do que é santo, mas querem se deleitar na prática do pecado. Quero deixar outro texto aqui, que se encontra na carta de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, 10 e 11, diz assim, olha, ao homem herege, faccioso, depois de admoestá-lo, de ensinar, de pregar, a primeira e a segunda vez, evita-o, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Por si mesma está condenada. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. A gente prega uma, prega duas, e a pessoa resiste, a pessoa tem um coração endurecido, é insensível, evita-o. É o que diz Tito, capítulo 3. Você prega uma, prega duas, prega três. A pessoa não quer, aí você deixa nas mãos de Deus e só ore por ela. Porque não adianta você querer obrigar a pessoa a receber a Jesus, a receber o Santo Evangelho. Não adianta você obrigar. Aí é pior. Nada por obrigação presta, mas sim algo que seja espontâneo. Então você prega uma, prega duas, prega três. A pessoa não quer, ela resiste, então deixa nas mãos de Deus. Ore por ela. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos, analisando. Não dê o que é santo aos cães. Não lancei as vossas pérolas a porcos. Ou seja, traduzindo, não pregue o santo evangelho para quem é indiferente. Vamos lá? Para quem é indiferente, insensível, tem um coração endurecido. Para quem tem a mente cauterizada. Não pregue. Porque você já pregou uma, duas, três, e a pessoa está resistindo, está blasfemando. Então, você
só ora por ela e entrega nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Fique com essa palavra. Foi uma palavra bem simples, tá? Bem simples, de fácil entendimento. Eu abri esse canal no YouTube. Esse canal não é meu, é do Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma pequena ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Eu abri esse canal unicamente, exclusivamente para pregar o Evangelho gratuitamente e voluntariamente. Você não vê no meu canal conta bancária minha. Eu não prego por dinheiro, mas eu prego voluntariamente por amor. Eu ensino gratuitamente. Então, esse canal, o canal Missionário Edilson, a Deus Toda a Glória, é para glorificar, exaltar, honrar o santo nome do Senhor Jesus. O canal tem o meu nome, mas o canal é do Senhor Jesus Cristo. O que eu prego a palavra é do Senhor Jesus Cristo, gratuitamente. Então, a minha vida é para exaltar, honrar e adorar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, compartilhe essa mensagem. Foi uma mensagem bem simples para a gente analisar e meditar. Eu amo compartilhar gratuitamente a palavra de Deus. Eu amo ler, estudar a Bíblia. Amém? Então você compartilha essa mensagem com mais pessoas. Deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. A graça e a paz.